Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Yuri e hoje eu venho aí com vocês discutir um pouquinho sobre bioquímica orgânica na parte de proteínas, beleza? Vocês trabalharam aí nos ARs anteriores um pouquinho sobre carboidratos e lipídios e hoje eu preparei essa pequena síntese aqui de proteína para que a gente possa conhecer esse peptídeo, tá? Esse polipeptídeo e as suas principais características e funções. Tá? Eu disponibilizo aí para vocês o meu e-mail, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem com relação a esse conteúdo ou com os passados, tá? Podem entrar em contato comigo via e-mail que eu auxilio vocês, tá certo? Não deixem de acessar as atividades do plural, tá? Que elas também vão auxiliar muito na fixação desses assuntos, ok? Então vamos nessa. Olha só, quem são as proteínas, né? Eu preparei então essa síntesezinha aqui para vocês, falando um pouquinho sobre qual a função, quem são elas, beleza? As proteínas, pessoal, elas vão desempenhar inúmeras funções na regulação do nosso metabolismo, certo? Elas são constituídas por polímeros de aminoácidos, né? O aminoácido seria o monômero, a menor unidade da proteína, e esses aminoácidos eles vão se associando, se conectando uns aos outros mediante aquelas reações de síntese por desidratação, que vocês já ouviram lá no carboidrato e trabalhou um pouquinho na parte de lipídios. Então, esses monômeros de aminoácidos eles vão se conectando uns aos outros para dar a configuração e a conformação das nossas proteínas, que são complexas, né? Essas proteínas, galera, elas vão atuar aí no controle do nosso metabolismo, como principal função, tá? Então, elas participam na regulação da nossa homeostase, desempenhando N funções. Então, tem proteína com função, como eu coloquei pontuado aí para vocês, função enzimática, tá? Amilase, pepsina, tripsina, enfim, enzimas desempenha um papel de catabolizar, de acelerar reações químicas. A gente vai ver detalhado cada pedacinho, cada função dessa, tá? No curso adiante. Então eu tenho enzimas, que são uma das funções das proteínas, né? Que é acelerar a reação química. Eu tenho proteínas com função de transporte. Lembra lá quando a gente falou em lipídios? Falamos do HDL e do LDL, né? A lipoproteína de baixa e lipoproteína de alta densidade. São proteínas que se associam às gorduras e permitem que elas tenham um transporte no nosso sistema circulatório, né? Então são proteínas transportadoras. Eu tenho essas proteínas também trabalhando no processo de seleção de substâncias. Quando eu estou analisando, por exemplo, as proteínas seletoras, chamadas de permeases, que ficam entre a bicamada fosfolipídica, né? Então as proteínas que selecionam o que entra e o que sai da célula. Eu acho que vocês lembram um pouquinho disso quando estudaram citologia, do modelo mosaico fluido, né? Onde a membrana plasmática ela é um mosaico. Eu tenho a bicamada de fosfolipídio e eu tenho proteínas associadas a essa bicamada. Beleza? Eu tenho também as proteínas com função estrutural. Pensa o colágeno, tá? O colágeno ele tem função estrutural, de sustentação, entre outras. E por último eu tenho as proteínas de defesa, né? Como exemplo ali os nossos anticorpos, que a gente vai falar mais adiante aí no nosso curso, tá? Então aqui eu coloquei para vocês, ó, um desenho, um modelo, tá? Pintei aqui esse modelinho de um aminoácido. Como é que é a composição química da molécula aminoácido, Yuri? Ela apresenta um carbono central, que a gente denomina ele de carbono alfa, certo? Um carbono em uma extremidade, formando o grupamento carboxila, C-O, simples OH. Esse carboxila, recordam dele lá em lipídios? Era uma novidade na configuração da molécula lipídica, né? Onde uma das suas extremidades eu tinha o grupamento carboxila. Pois bem, aqui nos aminoácidos, monômeros de proteínas, eles apresentam também o grupamento carboxila em uma das suas pontas, tá? E na outra extremidade do aminoácido, eu tenho aqui o grupamento amina. Essa é a novidade pra gente, tá? Eu tenho nitrogênio aqui associado a dois hidrogêniozinhos, né? O que é legal aqui, galera, é que esse nitrogênio, tá? Qual é a origem dele? Lembra quando vocês estão estudando lá em ecologia, ciclos biogeoquímicos, e vocês trabalharam um pouquinho, ou vão trabalhar ainda, sobre ciclo do nitrogênio, né? O nitrogênio é assimilado pelas bactérias, né, e convertidos ali em nitrito, nitrato, em todo o metabolismo. Esse nitrogênio ele vai ser utilizado para a configuração dos aminoácidos, beleza? E esses aminoácidos, por consequência, vão dar origem às inúmeras proteínas que nós temos no planeta, tá? Associado também a esse carbono alfa, eu tenho um grupo que eu chamo de cadeia lateral, o grupo radical. Esse Rzinho, pessoal, esse radical é o que vai determinar, é o que vai diferenciar os inúmeros aminoácidos que nós temos e, consequentemente, as inúmeras cadeias polipeptídicas, as inúmeras proteínas que nós vamos ter aí para frente, tá? Então, Yuri, o que muda de um aminoácido para o outro
é só o grupamento radical, é só esse R aqui no finalzinho. Isso, eu vou colocar para vocês numa próxima imagem, numa tabelinha. Então, para que eu configure ali, gatíssimos, para que eu tenha a formação de uma proteína, necessariamente eu preciso fazer a conexão desses aminoácidos, perfeito? Então eu pego um aminoácido, ligo a outro, ligo a outro, ligo a outro, e aí esse fenômeno, esse processo, a gente denomina ali de polimerização, certo? Quando eu tenho um aminoácido associando a outro aminoácido aqui, isso vai ocorrer uma reação que a gente chama de síntese por desidratação, beleza? Então eu tenho a perda de água. Lembra disso que a gente falou lá em carboidrato também, quando eu estava fazendo as ligações glicosídicas, né? Então o que acontece? Ó? O grupamento carboxila de um aminoácido vai se ligar ao grupamento amina do outro. Nesse efeito, ó, o OH do carboxila se liga ao hidrogênio, um dos hidrogênios do grupo amina, e eu libero nessa reação uma molécula de água. Esse é o processo da síntese por desidratação que a gente viu nas reações químicas, desde lá do estudo de água, né? Aqui, na hora que ocorrer essas ligações, as moléculas se rearranjam, olha aqui, ó, elas se reorganizaram, e a gente fala que aí aconteceu uma famosa ligação peptídica. Lembra lá quando vocês viram carboidratos? Quando eu tinha a união entre dois monossacarídeos, para formar um oligo, um di ou um oligosacarídeo, eu tinha uma ligação glicosídica. Aqui, quando eu tenho a união entre dois aminoácidos, eu configuro aqui agora uma ligação peptídica, tá? Que eu tenho a reação de síntese por desidratação. Tudo bem? Então, não muda muita coisa. O processo de polimerização é esse. Associação de uma cadeia grande aí de aminoácidos, tá? Aqui eu coloquei para vocês quem são esses aminoácidos. Então, assim, ó, são 20 tipos de aminoácidos diferentes, ok? E que eles vão se reorganizando e rearranjando em inúmeras sequências, tá? Qual é a origem desses aminoácidos, Yuri? Lá do nosso material genético, lá no meu DNA, ele traz já uma receita da produção dessas informações, certo? Então, no finalzinho eu coloquei um QR Code para que vocês consigam ver um vídeo e eu disponibilizei também o link lá na R7 de vocês, tá? Então, eu coloquei assim, ó, esses aminoácidos, esses 20 tipos de aminoácidos, eles são classificados em essenciais e naturais. Qual a diferença deles, tá? Os aminoácidos essenciais são aqueles que eu preciso obter a partir da minha dieta. Tá? Eu preciso obter esses aminoácidos pela minha alimentação. São 8 aminoácidos ali que eu trabalho com essa configuração de aminoácidos essenciais. Eu preciso obter eles pela minha dieta. Os aminoácidos naturais são aqueles que o meu corpo sintetiza. Então, o meu corpo já produz a grande maioria dos aminoácidos. Tá? Aqueles que o meu corpo não produz, eu preciso obter pela minha alimentação. Beleza? Os que meu corpo já produz, a gente denomina de naturais ou não essenciais. O que eu preciso obter a partir da minha alimentação, eu classifico eles como aminoácidos essenciais. Beleza? O que vai diferenciar eles, como eu falei, seria apenas a estrutura do radical. Então, se você observar aí, ó, todos eles, alanina, arginina, asparagina, enfim, os 20 tipos que estão aqui, o que altera é só o radical. Observa aqui, ó, grupamento amina, NH2 em uma ponta, grupamento carboxila na outra ponta, o hidrogênio, o carbono alfa e o que mudou foi o CH3. Se você olhar a arginina aqui, ó, grupamento amina, grupamento carboxila, tá? O hidrogênio e aqui o radical. Se eu olhar aqui a glicina, ó, grupamento carboxila, grupamento amina, carbono alfa e o hidrogênio que vai configurar ela. É a mais simples, né? E daí vai. Então, os 20 tipos de aminoácidos, o que vai diferenciar um do outro é o seu radical. E aí esses aminoácidos eles vão se acoplando de diferentes formas no processo de polimerização e isso vai configurar a variedade de proteínas que a gente tem. Então, Yuri, 20 aminoácidos eu posso juntar eles de inúmeras maneiras para configurar uma enzima, um hormônio, uma proteína estrutural e daí vai, certo? A polimerização ela é feita aonde? Onde é que ocorre a união, a conexão desses aminoácidos para configurar uma proteína? No ribossomo. Vocês lembram lá quando vocês estudaram citologia no fundamental e a gente vai rever tudo isso agora no médio? O ribossomo, a função dessa estrutura ribossômica é sintetizar proteínas dentro da célula, certo? Então é lá no ribossomo que eu vou conectar esses aminoácidos todinhos aí para configurar uma proteína. Vou polimerizar, ok? Aqui eu coloquei para vocês então, ó, a tabelinha com os nossos aminoácidos. Então eu tenho aqui os não essenciais, como eu falei, que são aqueles que a gente sintetiza, que o nosso corpo produz, como a grande maioria deles. E os essenciais, que estão aí na tabelinha ao lado,
que são aqueles que a gente obtém a partir da nossa dieta. Certo, galera? Pense o seguinte, ó, essa tabela, esse monte de nome que vocês estão vendo aí, não precisa decorar, tá? Isso aí já vai ser apresentado para vocês em quaisquer concursos, em quaisquer provas por enquanto, certo? É importante só compreender, tá, que esses aminoácidos, eles são classificados em dois grupos, um que o nosso corpo sintetiza e um que a gente precisa mediante a nossa dieta. E aqui você tem, ó, um processo de síntese de proteínas acontecendo com uma animação, beleza? Espero que tenha auxiliado essa introduçãozinha bem rápida do assunto proteína. Coloquei aqui para vocês a ideia do processo, como é que acontece esse fenômeno de polimerização. Lembrando que, para que uma proteína seja conformada, eu tenho 4 etapas de processo. Tá? Eu tenho primeiro a conformação primária, onde eu vou fazer a união desses aminoácidos. Na conformação secundária, eu começo a fazer o que eu chamo ali de uma conformação helicoidal, tá? Formando semelhante a uma alfa-hélice, certo? Começa a se dobrar a cadeia, porque pensa que está crescendo, e aí vai pesando e ela vai se dobrando devido às ligações de hidrogênio, certo? Lembra aquele hidrogêniozinho livre aqui, ó? Quando a gente estava mostrando o hidrogênio solto aqui, esse livre? Esses hidrogênios livres, eles vão se conectando uns aos outros, e aí vão formando as ligações de hidrogênio. Isso vai mudando a conformação da estrutura proteica, chegando à sua conformação terciária, onde a gente costuma identificar, né, a sua conformação tridimensional, a estrutura tridimensional da proteína. A gente costuma falar que nessa estrutura terciária, galera, é onde eu já consigo perceber mais ou menos qual vai ser a função. Se ela vai ser enzimática, se ela vai ser de transporte. Então, muitas proteínas, na conformação terciária, eu já consigo ter mais ou menos uma noção do que ela vai virar. E na conformação quaternária, que é a proteína já pronta, já alinhada, perfeita, é quando eu tenho a associação dessas proteínas para desempenhar uma função específica. Então, eu coloquei aqui, ó, colocando minha telinha para cima aqui rapidinho, na conformação quaternária, a formação da proteína funcional. A proteína já está pronta, certo? E aí o que acontece? Ela pode ser uma proteína mais simples, ou ela pode ser uma proteína conjugada, com outras moléculas associadas a ela. Isso aí vai depender tudo do que a gente vai falar, qual é a função que essa proteína vai desempenhar lá na frente. E aí vai ficar a cena dos próximos capítulos, dos nossos próximos encontros, tá bom? Coloquei esse QR Code aí, assistam ele, tá? Eu coloquei o link na R7 e aqui está disponível também. Assistam esse videozinho que vocês vão ver que é muito bacana, muito simples e tranquilo, todas essas etapas iniciais para a síntese da proteína. Espero que tenham gostado, tá? Aproveitem, estudem, quaisquer dúvidas, me chama no e-mail, beleza? Um abração a todos e até a próxima.